Seja bem-vinda, bem-vindo ao Supremo na Semana. Esse é o episódio 145. Eu sou a Mariana Brasil, analista de conteúdo para redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e estamos com mais um resumo do que aconteceu na Suprema Corte nos últimos dias. Nesse episódio, a gente fala sobre a responsabilidade da imprensa por informações falsas em entrevistas, de um julgamento de uma lei de São Paulo sobre trabalho escravo, sobre norma de recursos da Defensoria Pública para advogados privados e a retomada do julgamento sobre taxas de prevenção de incêndio. E para falar sobre tudo isso aqui comigo está o Mauro e a Gisele. Bem-vinda de volta, Gi. Obrigada, eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça, e comigo, que hoje é um momento de alegria por estar de volta aqui ao Supremo Tribunal Federal e ao podcast Supremo na Semana, ao lado da Mari e do meu amigo Maurinho, Será um prazer poder e trazer explicações jurídicas para todos vocês. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Gi e a Mari a contar e dizer que estou muito feliz com o retorno da Gi, sempre nos emprestando o seu conhecimento jurídico aqui no podcast. Maravilha. Uma honra, obrigada, Gi. Vamos lá? Bom, o STF já havia decidido que empresas jornalísticas podem ser responsabilizadas civilmente caso divulguem acusações falsas. Nessa quarta-feira, dia 19, ao analisar embargos, a Corte aprimorou os critérios dessa decisão. Mauro, quais foram os ajustes feitos agora? A tese, na verdade, agora, ela especifica, ela torna mais objetivo quando é que a empresa jornalística pode ser condenada, civilmente, pode ser responsabilizada a pagar danos morais quando ela for responsabilizada por uma entrevista falsa, no caso. Então, agora, tem que estar demonstrado que ela tem dolo, por já conhecer que aquela calúnia era falsa, realmente era uma calúnia, imputar um crime que não aconteceu. Uhum. Então, se a empresa já soubesse disso antecipadamente e permitiu aquela entrevista assim, ela pode ser responsabilizada, ou se ela for negligente, se ela não for apurar. Aquela pessoa vai dar uma entrevista, fala que tal pessoa cometeu tal crime e a empresa jornalística não apura para ver se aquilo é verdade, dá ouvido para outra parte poder se manifestar. Isso no tocante a entrevistas. E aí também tem uma diferença, Gi, com relação a entrevistas ao vivo. Perfeito, Mauro. Assim, exatamente. Um dos questionamentos era esse, olha, mas espera aí, em que hipótese, quais são os requisitos para essa responsabilidade? Os embargos de declaração, eles vieram para trazer esclarecimentos, ajustes, e foi uma decisão, que os ministros entraram no plenário de uma maneira muito rápida e já previamente acertados, trouxeram aí realmente, com o direcionamento do relator, que é o ministro Edson Fachin, no sentido de trazer alguns ajustes que não alteram a responsabilização do Diário de Pernambuco, no caso concreto, mas traz aí linhas gerais que precisam ser seguidas e que estavam sendo questionadas ou interpretadas de maneira diferente nos tribunais inferiores. Então, o Supremo veio, a partir desse ajuste, esclarecer esses requisitos, como, por exemplo, essa questão de ter a intenção. Sabia que a notícia era falsa, a acusação era indevida, mas foi lá e, mesmo assim, ou assumiu o risco de lançar a matéria, ou realmente tinha noção que aquilo era inverídico e, mesmo assim, fez questão de forma intencional. A outra forma é a hipótese de culpa grave, que é quando há uma negligência. Na verdade, o que eu vejo que os ministros colocaram é que essa decisão ela impacta, basicamente, empresas jornalísticas que atuam fora da ética. Porque a ética normal do jornalismo é você realmente ter contraditório, uma defesa ali, contra um falou, a outra parte é chamada também para poder trazer aí a sua versão, ter a prudência, a cautela de ir atrás da veracidade dos fatos. Então, a responsabilidade, ela só vai existir nesses casos de intenção de realmente levar a publicação de uma acusação falsa, ou quando houver negligência na apuração dos fatos. Essa questão que o Maurinho falou agora, sobre entrevistas ao vivo, não havia na tese, eu acho que foi também uma grande alteração, um ajustamento, melhor dizendo, que nós tivemos, porque como fazer naqueles casos em que se chama o entrevistado e você não tem ideia do que ele vai falar, e de repente ele solta uma acusação, uma bomba que ninguém estava sabendo, e nesses casos, se realmente for uma surpresa,
aquela informação for uma surpresa, a empresa jornalística não vai ter que se responsabilizar, mas ela vai ter que dar oportunidade para outra parte também se manifestar. A pessoa que foi acusada, né? Exatamente, e ela vai ter que se manifestar, ela vai ter que dar o mesmo destaque da informação, né, ali nos mesmos veículos, da mesma forma, e ela tem que retirar esse conteúdo se ficar demonstrado que ele é falso. Esse conteúdo pode ser retirado de ofício, ou através da própria vítima, né? Ela pode notificar o veículo de comunicação para poder retirar o conteúdo. Se não retirar o conteúdo, aí sim vem a responsabilidade. Ela pode ser responsabilizada. Exatamente. Isso, e aí a questão principalmente de redes sociais, né? Porque eles colocam em qualquer meio, né? Todos os meios. Acho que as plataformas hoje, né, Maria? Até você faz lives hoje em Instagram, TikTok, né? Além do YouTube, então assim. Qualquer dessas redes, se ficar no ar, tem que tirar. Exatamente. Mesmo que o canal prioritário tire, pode já ter sido replicado em outros perfis que não são da própria. Agora, só lembrando, Maurício, muito rapidamente, que não existe censura prévia por parte da decisão do Supremo Tribunal Federal. Boa, né? Bem lembrado. A imprensa, ela é livre, mas os ministros, a todo tempo, colocaram a importância de uma imprensa ser exercida com responsabilidade. São direitos fundamentais do cidadão, tanto a questão da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, mas a gente também tem que ter responsabilidade quanto a direitos tão fundamentais quanto, que é o direito à dignidade da pessoa humana, o direito à honra. Então, as pessoas, as empresas jornalísticas, elas podem ter que, após a publicação, sofrerem ali um ajuste de suas notícias em razão exatamente da constatação de informações falsas. Mas posterior e não anterior. Como você diz, não é uma censura anterior. Você publica-se. Mas se tiver alguma falsidade, alguma coisa, aguente as consequências da responsabilidade civil. Muito bom, é isso mesmo. Tem mais algum ponto que você queria destacar de como era antes e como ficou? E não, acredito que os principais são esses os pontos, né, em que os ministros acabaram colocando aí. Essa questão da censura prévia foi muito boa, e só colocando a má-fé que precisa realmente estar caracterizada no caso do dolo. Que é o que você comentou, isso não é direcionado a empresas jornalísticas sérias, éticas, que fazem o trabalho bem feito de averiguar o que, né, apurar o que estão noticiando. Isso sim, para uma imprensa que não leva a sério. E a pessoa também que acabou ali colocando aquela notícia, né, não é o objeto do Supremo, mas a gente sabe que o próprio Código Penal também tem a previsão de crime, né, quando é uma acusação falsa, e da responsabilidade civil. O interessante, não sei se você reparou disso, que você perguntou, eu olhando aqui agora lembrei, o interessante é que foi uma decisão consensual. Eles já tinham começado a analisar esses embargos, esse recurso, né? E aí pararam, já se sabia qual eram as pequenas divergências, não havia divergências opostas, mas pequenas divergências, então eles foram, né, deixaram o caso lá, né, para ser analisado, conversado entre os ministros, e já trouxeram esse consenso. Eles gostam de falar a expressão latina per curiam, que no nosso português da linguagem simples é um consenso no grupo, conseguiram chegar a um consenso de todos. Uma tendência do Supremo Tribunal Federal. Que é muito legal, que é muito positivo. Muito legal, né? Porque você tem uma tese construída a várias mãos, todos os ministros ali trazendo uma informação importante com o único objetivo, deixar a decisão do Supremo clara, límpida, cristalina, para que não haja nenhum equívoco na interpretação dessa decisão nos tribunais inferiores. Segurança jurídica, né? Segurança jurídica. Maravilha, é isso. Então, vamos prosseguir com o plenário, né? Na quarta-feira de 19, o plenário começou a julgar a constitucionalidade de uma lei de São Paulo que prevê punição tributária para empresas que venham a comercializar produtos provenientes de trabalho escravo ou análogo à escravidão. Sim. O julgamento foi suspenso a pedido do ministro Gilmar Mendes, e aqui nesse julgamento já se tem uma maioria para que a norma seja válida, com 9 ministros acompanhando o voto do relator, ministro Nunes Marques. Sim. Vamos explicar um pouco o que está em discussão aqui? Isso aqui é uma lei de São Paulo que diz que a empresa que comercializar algum item que na sua cadeia produtiva, em qualquer momento da cadeia produtiva, teve trabalho escravo ou análogo à escravidão. Desde lá da matéria-prima para o final do produto. Toda a sua cadeia produtiva, ela vai ser retirada do cadastro de contribuintes do ICMS, você não vai poder vender. Ela vai ter que parar de vender, né? Então, por isso que é uma
é uma sanção tributária, mas que acaba levando a empresa a não poder estar no mercado vendendo seus Encerrar produtos. suas atividades, Encerrar né? suas Por atividades. um período, inclusive, de 10 anos, que é o que diz a legislação. Né? Essa lei fala, a própria lei questionada fala, né? É retirada e vai ficar, essa proibição fica por 10 anos, inclusive o sócio não pode tentar abrir uma nova empresa no mesmo ramo para tentar burlar, não. Então, isso é o que diz a lei. Né? E aí a discussão é a CNC, que é a autora, foi a CNC, é isso? CNC, foi, CNC. Confederação Nacional do Comércio, dizendo, primeiro, que está tratando de direito, né, de fiscalização do trabalho, que isso aí é competência da União. Na verdade, o Estado não teria competência para atuar. Sempre essa coisa, né, de competência para atuação da União e dos Estados, né, que isso é previsto na Constituição. Mas o relator, ministro Nunes Marques, e os ministros em geral que já o acompanharam, entendem que aqui a União protege o trabalho contra essa questão da escravização, que a expressão que eu gosto de usar sempre é escravização, diferente de escravidão, mas se protege contra. E o Estado pode aumentar essa proteção. O que não pode é quando há uma lei federal com determinada proteção e o Estado membro vir diminuir. Isso não pode. Mas, no caso, ele está aumentando essa proteção. E os ministros entenderam que isso é benéfico e é constitucional. É isso, Gil? Perfeito, perfeito, Maurinho. O que a gente tem aí é exatamente esta ampliação da proteção estadual. A gente tem uma decisão por maioria, inclusive já alcançou, né, a maioria. A gente ainda vai sem aguardar a decisão, claro. O voto a gente precisa ainda aguardar o voto do ministro Gilmar Mendes, que pode aderir a esta posição majoritária ou seguir ali o voto divergente dos ministros que assim votaram. Mas o que a gente tem em discussão é esse estabelecimento dessa sanção tributária, né, dentro do direito sancionador no âmbito tributário, que traz exatamente essa disposição, que é uma penalidade mesmo para a empresa. É o direito tributário ali cooperando, né, como uma sanção tributária. E esse é o posicionamento que acabou prevalecendo por enquanto, né? Eu acredito que a gente sabe que os ministros podem mudar de posição, mas por enquanto a maioria dos ministros estão nesse sentido. Então, entenderam que não foi uma legislação sobre direito do trabalho, mas que o Estado agiu dentro da sua competência legislativa, existe uma divisão de competências no âmbito da Constituição Federal, e a maioria dos ministros entendeu, olha, claro que a proteção contra o trabalho escravo é algo almejado pela Constituição Federal, quando ela diz lá sobre a dignidade da pessoa humana, o direito de ir e vir, a liberdade, né, a impossibilidade de tratamento de tortura. São vários os dispositivos, né, quando elege, né, a categoria social, o trabalho do indivíduo. Então, por mais que já tenha, a gente tem mais de 136 anos, né, de abolição da escravatura, né, que na verdade permanece esse processo ainda de escravização, que é bem lembrado pelo Maurinho, porque as pessoas nasceram livres, mas foram escravizadas, elas não, né, são escravas. Exatamente. Claro. Então, em razão disso, a gente teve recentemente uma notícia, só para poder agregar conteúdo aqui no nosso podcast, de uma vinícola, né, que acabou aí, infelizmente, tendo um histórico grande. Então, assim, normalmente esse tipo de trabalho está muito ligado à produção têxtil, a lavoura em geral, e algumas regiões do Brasil acabam sendo mais intensas em relação à exploração desse trabalho. Você falou em 136 anos, né? Eu estou lembrando aqui, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, recentemente, né, fizemos um podcast especial e falávamos que é impressionante, a gente está em 2025 discutindo a questão da violência contra a mulher, aquela questão de legítima defesa da honra, criminalização do passado da mulher, e em 2025 estamos discutindo trabalho escravo. Pois é. É uma coisa assim anacrônica, fora do seu tempo, mas que assim permanece. A gente está enfrentando problemas digitais, problemas tecnológicos avançadíssimos, mas continua tendo, né, o Supremo tendo que decidir questões que são arcaicas mas que ainda estão na sociedade. Exatamente. Precisa da manifestação da máxima Corte Constitucional brasileira em relação a um tema, né? E aí a gente até fala assim, poxa, mas realmente, por que essa lei veio ser questionada, já que é uma legislação positiva? A questão é, diante desse processo legislativo que está na Constituição Federal, cada estado, a União, eles precisam respeitar essas regras para que haja realmente ali
ali o respeito ao princípio federativo. É para pôr ordem nas coisas, tem regras que devem ser gerais e devem ser iguais em todos os estados da federação. Há situações em que o estado pode dispor, né, principalmente quando se trata de matéria que vai interferir diretamente em algum serviço específico, ou tem alguns tributos, por exemplo, estaduais, que é o caso do ICMS, em que se pode também trazer umas regras específicas. Mas eu não poderia, por exemplo, deixar o estado de Pernambuco criar um tipo penal, um crime que só é crime lá em Pernambuco. Isso não né? pode. Então não pode. Então a diferença aqui exatamente é saber se ótimo, a lei realmente veio para poder contribuir na luta contra essa escravização, né, contra esse trabalho análogo a de escravo, mas ela foi exercida dentro dos limites, é uma questão de inconstitucionalidade. Saber se há, né, esse confronto da Constituição Federal às normas de processo legislativo. Por enquanto, está prevalecendo a posição de que o Estado agiu dentro da sua competência, inclusive dentro do poder de polícia em matéria tributária, que não há invasão, porque, na verdade, não se tratou de direito do trabalho. Inclusive, sobre esse aspecto, é preciso que haja previamente a apuração pelos setores, né, como o Ministério do Trabalho, como as secretarias específicas que lidam diretamente, né, naquele primeiro momento no âmbito federal, para poder fazer essa investigação, e aí só depois de apurado, configurou que é trabalho escravo, aí sim, é possível aplicar essa legislação, desde que se respeite o contraditório e a ampla defesa num devido processo administrativo. E é interessante, os ministros deixam claro isso, né? As sanções previstas na lei não podem ser aplicadas automaticamente. Né? Só podem ser aplicadas se provado que as empresas ou sócios participaram, se envolveram ou se omitiram diante de crime cometido por terceiros, ou seja, a minha empresa vai sofrer essa sanção porque na cadeia produtiva alguém lá atrás praticou, né, o trabalho escravo, usou-se do trabalho escravo, eu vou sofrer a consequência. Então, não, ele tem que ter tido alguma forma de participação, ter ciência, se foi o caso, se ficou omisso e não fez nada, mas então esse cuidado que os ministros tiveram, e até a divergência do ministro Toffoli e do ministro Gilmar Mendes quando pede vista é isso, né? Um dos pontos que ele fala assim, eu vou estar prejudicando uma pessoa que às vezes não teve culpa de não ter nada a ver, vou estar prejudicando o sócio, porque o sócio também não pode mais atuar, então ele quer atentar para esse lado da decisão, né, do encaminhamento que toma essa decisão. Porque, querendo ou não, se você pensa, 10 anos é um prazo bem considerável, né? Para você não exercer uma atividade, você não pode exercer a mesma atividade por 10 anos, não pode atuar ali naquele ramo. Então, o sócio, é como você falou, às vezes você tem 4 sócios na empresa, mas nem todos eles estavam cientes dessa informação. Uma empresa lá atrás que está dentro da cadeia produtiva que fez uso disso, e eu não sei. Não sabe porque... Então, assim, tem que ter algum tipo de dolo, vamos botar a intenção, ou pelo menos a omissão. Eu sei que tinha, mas não fiz nada, fiquei quieto. Porque quando você sabe, é como se você estivesse legitimando esse tipo de conduta. E há também um questionamento sobre a questão do prazo. A lei diz 10 anos, e o ministro Fux trouxe aí uma consideração no sentido de que deveria permanecer 10 anos, mas, salvo engano, foi o ministro Dino, 10 né? anos. Acho o que Dino colocou até 10 anos, os ministros, de um modo geral, também consentiram, mas o ministro Fux entende que 10 anos deve ser a pena mínima mesmo, mínima e máxima, né? É isso, e aí vamos aguardar então o retorno do voto do ministro Gilmar Mendes. Vamos lá, então. Outra decisão importante dessa semana veio no julgamento sobre uma norma de São Paulo que destinava parte dos recursos da Defensoria Pública para a contratação de advogados privados. Bom, esse julgamento começou no plenário virtual em 2020, né? Certo? Isso. E foi concluído agora na última quarta-feira, dia 19, em que prevaleceu a corrente do ministro relator pela inconstitucionalidade dessa lei do Estado de São Paulo. Isso. Gi, qual foi o entendimento da corte nesse caso? Eles entenderam o seguinte, que essa lei é de autoria do governador e ela trouxe o seguinte aspecto: parte do orçamento que é destinado à Defensoria Pública local,
ela deveria ficar reservada para a contratação de advogados privados que atuam na assistência judiciária suplementar. A Defensoria Pública, ela é uma instituição que está prevista na Constituição Federal desde 1988, mas ao longo do tempo ela foi ganhando força. Inclusive com a Emenda Constitucional 45, ela passou a ter autonomia administrativa e financeira. Só que a implementação da Defensoria Pública nos estados, ela ocorreu devagar. E até hoje a gente sabe... Vem ocorrendo devagar, vem né? Ocorrendo, continua sendo implantada. E o que foi necessário, né, para que essas pessoas que dependem, né, da assistência jurídica, porque não têm condições de contratar um advogado, elas são consideradas pessoas que têm direito ao atendimento gratuito, foi necessário que advogados e instituições privadas, até mesmo as faculdades, pudessem auxiliar nessa função de assistência jurídica gratuita. E tem-se também a criação do advogado dativo, que é aquele nomeado para o ato. Esse advogado dativo, para exercer essa atividade, em tese, ele teria que receber, porque ele foi nomeado ali para poder praticar aquele ato. Durante muito tempo, o advogado ficou sem receber em algumas épocas e tal, e, enfim, hoje em dia isso já é regulamentado de uma maneira muito mais concreta. A Defensoria Pública de São Paulo foi uma das últimas a ser implementada, e o ministro Alexandre, inclusive na oportunidade, mencionou o seguinte: olha, é uma das últimas a ser implementada, mas é a maior de todas, inclusive maior do que a Defensoria Pública da União. Então, veja bem, mesmo tendo essa estrutura, ainda não consegue atender todo mundo. O Estado é muito grande, né? É grande demais. Muito grande. E as pessoas, assim, existe um limite, inclusive, cada defensoria estabelece ali, né? Ganha até 2 salários mínimos, pode ser atendido pela Defensoria Pública, senão vai ter que contratar advogado. Se for causa de inventário, por exemplo, né? Que poderia o advogado receber com base ali no percentual, enfim. Então, para esses advogados não levarem calote, estabeleceram um percentual mínimo do Fundo de Assistência Judiciária destinado ao pagamento desses advogados. Só que esse percentual foi de 40%. E esse fundo é a fonte primária de principal. Recursos da Defensoria. Principal. Uhum. É a fonte, assim, que realmente... É o que sustenta a Defensoria. Que sustenta. E aí houve 2 posições, bem como... É claro que eu achei interessante essas 2 posições, porque as 2 posições entendem que a lei veio realmente para trazer melhorias, né? Só que você consegue ver como a interpretação foi diferente. O ministro relator, que é o ministro Edson Fachin, salvo engano, é isso mesmo? Isso. Então, ele falou assim, olha, quando você estimula esse percentual, ao invés de você aplicar dinheiro na Defensoria Pública, porque a melhorar intenção e ampliar o atendimento, você está criando uma reserva de mercado de advogados, e esses advogados acabam que a ideia é quanto passar, avançar no sentido de necessitar menos para que o Estado ocupe essa posição e garantam esse direito fundamental de acesso à justiça. Outro ponto que ele colocou, essa lei foi de iniciativa do governador, e a Defensoria Pública, que tem autonomia financeira e administrativa, não foi nem chamada para poder tratar de nada sobre essa legislação. E como ter essa autonomia administrativa e financeira a partir do momento em que a lei mantém convênios e também estabelece esse percentual tão alto para a aplicação de pagamento de advogados que atuam como advocacia dativa, o que se chama de assistência judiciária suplementar. Então, esse foi o entendimento do ministro Edson Fachin, e nós tivemos o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que foi divergente. O ministro Alexandre de Moraes disse que a Defensoria Pública só tem ganhos com os 40% previsto na legislação. Por qual motivo? Porque garante o pagamento dos advogados privados, mas se não for necessário usar esse fundo, esse valor continua na Defensoria Pública e ele pode ser usado para diversos fins, exceto vantagens funcionais, e criação de cargos, pagamentos de outras situações em que se demonstre que haveria um desvirtuamento ali daquele fundo. Então, a gente tem 2 posições, cada posição entende que a inconstitucionalidade é que garante mais
recursos para a Defensoria Pública, e já o ministro Alexandre de Moraes entende que é constitucional, porque permite que a Defensoria Pública permaneça ainda com esse valor, isso não interferiria ali na autonomia financeira da Defensoria Pública, e ela poderia ainda, se não usar esse fundo, usá-lo de outra maneira em prol da própria Defensoria. É isso, né? Porque eu achei curioso, assim, o Estado dá autonomia para a Defensoria Pública, mas o próprio Estado, o governador editando uma lei, fala assim, não, mas 40% você tem que usar para isso. Tá? Quer dizer, a sua autonomia fica com o restante, não é do todo, né? E realmente, eu acho muito importante essa questão do ministro Edson Fachin, relator, fala, né? A gente tem que incentivar as defensorias a crescerem nos estados. E se a gente separa um dinheiro para pagar advogados privados, como bem disse a Gi, e eles vão querer que isso continue, assim, uma forma, né, de ter um ganha-pão garantido, Sim. Se você mantém esse recurso e isso se espalha para outros estados, você não vai estar melhorando as defensorias públicas pelas próprias pernas, você vai estar sempre dependendo de contratar advogados privados e ficar à mercê, né, do mercado. Então, assim, é bem interessante a posição do ministro Edson Fachin nesse ponto. A gente quer melhorar as defensorias, Exatamente. quer que todas as defensorias... Que a intenção da Constituição é essa, permitir o acesso à justiça, e quem precisa disso são de maneira fundamental, porque quando a pessoa tem condições de contratar um advogado, tem números que ela pode escolher, né? Claro, exato. Agora, o atendimento ao hipossuficiente, que é aquele que não tem, é considerado pobre nos termos da lei, ele tem que se valer só da Defensoria Pública, ele não tem outra alternativa. Senão, a gente tem uma ofensa aí ao acesso à justiça. Acesso à justiça. O ministro Luiz Fux deixou isso bem claro, inclusive. Exatamente. É isso. Então, vamos para o próximo tema. Um julgamento foi retomado nessa semana também. O STF voltou a analisar na quinta-feira, dia 20, a validade das taxas de prevenção de incêndio cobradas por alguns estados. São eles o Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Esse julgamento também veio do plenário virtual. Já tinha 3 votos lá no plenário virtual, mas aí quando vem para o plenário físico, começa tudo de novo, né? Isso, Então, nessa quinta-feira, nós tivemos sustentações orais e o voto do ministro relator, Dias Toffoli, que votou pela constitucionalidade dessas taxas. Isso são taxas estaduais, Mari, para custear serviços específicos que são oferecidos pelo Corpo de Bombeiros, e aí eles cobram essa taxa de determinados setores, né, da sociedade. Moradia e veículos. De veículos, assim, né? Exatamente. Né? Então, essas são essas taxas que estão sendo questionadas. Gi, deixa eu até te perguntar aqui, que eu fiquei numa dúvida escutando. Aí a gente está tratando um pouco do que é taxa e do que é imposto também, aquela diferença, né? Porque Exatamente. O imposto é cobrado genericamente independente de prestar o serviço, né? Isso. Você dá, e a taxa não. A taxa é um serviço específico, colocado à disposição ou prestado o serviço. Sim. Tem essa diferença, né, de tributos. Tem essa diferença. É como você falou, tributo seria, assim, o termo geral, né? Geral para todos. Aí, dentro de tributos, a gente tem impostos, taxas, contribuições de melhorias. Então, há uma subdivisão. Nem todos são impostos, mas todos são tributos. E essa diferença é colocada, inclusive já adiantando aqui um pouco do voto do ministro Dias Toffoli, ela veio exatamente sobre a possibilidade de se ter taxa em situações como essa, né? Taxa de proteção a incêndio, salvamento, busca. E esse tema é um tema que já demandou muita discussão no Supremo Tribunal Federal. O Supremo tinha uma posição até 2017, depois mudou essa posição, e agora ele volta, né, pelo menos de acordo com o voto que já foi apresentado até agora, ele volta a entender pela constitucionalidade da instituição da taxa para esse fim. O voto do ministro Dias Toffoli, ele traz o seguinte: uma das questões que se coloca é, mas o Corpo de Bombeiros, de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, está dentro da segurança pública. Quer dizer, como é que você vai colocar uma taxa, que é a taxa que é para um serviço divisível, identificável? É como se, assim, para ser taxa tem que ter uma contraprestação específica do Estado, uma prestação de serviço. De um serviço. Ou pelo menos colocar à disposição um serviço. Claro. Exatamente. E aí como que faria isso em se tratando de segurança pública? Mas o ministro Dias Toffoli, ele trouxe assim, olha, é possível sim que nós tenhamos impostos que digam que impostos sejam instituídos para custear atividades de segurança pública, mas a segurança pública também pode se utilizar de taxas quando houver exatamente
os requisitos para a caracterização da taxa. Isso seria inconstitucional. Né? E aí ele cita, quando você faz, por exemplo, a inspeção de um comércio específico, de uma residência, do veículo, ou põe à disposição, seria uma hipótese válida de instituição de taxa, ainda que seja por órgão integrante da segurança pública. E aí nós temos um julgamento conjunto, né, que está caminhando, é um recurso extraordinário, são 3 processos. E 2 ADPFs, né? 2 ADPFs, as leis envolvem leis de Pernambuco, Rio de Janeiro, e a primeira é do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, perfeito. Então, nós temos esses questionamentos, como você mencionou, houve pedido de destaque, então reiniciou. A gente já tinha alguns delineamentos, né, que foram dados no plenário virtual, mas é melhor aguardar o voto dos ministros que vai prosseguir, né? Porque houve um pedido de... Nesse caso... Não, esse só vai seguir. Esse só suspendeu. O julgamento era o final da sessão. Né? Isso, o que foi suspenso foi do trabalho escravo, não foi? Pedido de vista no caso do trabalho escravo. Aqui suspendeu, porque o relator de um dos casos, o ministro Dias Toffoli, acabou o voto, era o final da sessão. E o Edson Fachin, que eu acho que era o próximo. Fachin, que é o relator dos não ia outros dar casos. tempo. Exato. E Exatamente. aí vai voltar na semana que... A previsão é que volte na semana que vem. Exatamente. Então, o que nós temos é isso. O ministro Dias Toffoli entende que é possível, não tem nenhum problema quanto a isso. Esse tema pode ser tratado por taxa e o fato de ser segurança pública não impede. Eu gostei da sua explicação, gente. Eu só te cortar rapidamente, porque a gente fica com a ideia assim, vai cobrar taxa para apagar o incêndio agora, ele só vai atender. Não é isso, você colocou muito bem. Fazer uma vistoria num prédio é um caso específico, você está prestando um serviço divisível para aquela entidade, aquela empresa, isso é uma coisa. Não quer dizer que os bombeiros vão parar de apagar incêndios ou fazer socorro se a pessoa não pagar a taxa. Exatamente, Deixar isso bem claro. Com certeza. A sua explicação ficou muito clara. São fatos específicos, serviços, né, que são prestados para... E mais uma vez, né, a gente falou do fundo da Defensoria Pública e a gente volta a falar agora de outro fundo importante, que é o fundo ligado ali à atuação do Corpo de Bombeiros. Esses valores que são cobrados de taxas, eles integram um fundo que é a principal fonte, a principal receita para a compra de aparelhos, para aperfeiçoamento dos bombeiros. Então, tudo isso também está sendo analisado pelos ministros dentro daquilo que está sendo questionado. Enfim, os ministros têm pontuado, as sustentações orais também falaram muito sobre esse aspecto. Então vamos esperar a próxima sessão. E ficamos por aqui, mas para a semana que vem, o que nós temos? Semana que vem começamos na terça-feira, sessão da primeira turma, julgando o recebimento de denúncia do Núcleo 1, aquela petição que investiga a tentativa de golpe de Estado, né, abolição do Estado Democrático de Direito. Não, então, marcado para terça-feira pela manhã, terça-feira à tarde e, havendo necessidade, sessão da primeira turma na quarta pela manhã. Então, assim, eu acho que é o grande destaque da semana, né? Tá a imprensa toda, nacional e internacional, com os olhos voltados para o Supremo, para esse julgamento, né? Ex-presidente Jair Bolsonaro e militares aí sendo, né, a acusação de que criaram uma organização criminosa, enfim, para dar um golpe de Estado, né? Essa é a acusação. Então, julgamento na primeira turma, né? A gente tem até assim já como é que mais ou menos funciona. Gi, eu vou comentar aqui, você disse se está certo, né? Tá bom. Que é o rito previsto normal no regimento para um julgamento de recebimento de denúncia. Não é a primeira vez, inclusive, que o Supremo vai se utilizar desse rito, né? Não, isso que eu digo, é o que está previsto lá e é o que se estuda sempre. A leitura do relatório pelo relator, PGR fala por 30 minutos, é a acusação no caso, as defesas falam 15 minutos para cada defensor, no caso são 8 réus, então 15 minutos para cada daria umas 2 horas. O relator vota primeiro nas preliminares, né? Tem várias questões preliminares que precisam ser enfrentadas e decididas antes de seguir para o mérito. Os demais ministros, na ordem crescente de antiguidade, votam nas preliminares, e aí então o relator vota no mérito, se recebe ou não a denúncia, e os demais ministros da turma votam também se recebe ou não. É isso, Gi? É exatamente isso. É o padrão de julgamentos, de ações penais no Supremo Tribunal Federal. Tem uma lei específica, salvo engano, é a 8.038, que trata exatamente desse passo a passo. Nos tribunais superiores, Nos tribunais superiores. Isso. O que eu acho importante a gente destacar aqui no podcast?
que nós estamos falando de um recebimento de denúncia. Não quer dizer que vai ser ali a análise de condenação, absolvição, ali é o início de um processo penal. Por enquanto, o que se teve foi investigação, essa investigação teve uma apuração, o Procurador-Geral da República entendeu, com base nessa apuração, que há elementos indicativos de crime. Então, para que alguém receba uma pena, isso só pode acontecer mediante o que se chama de devido processo legal. E o devido processo legal estabelece que, uma vez oferecida a denúncia pelo Procurador-Geral da República, o primeiro passo é receber essa peça. O que isso significa? Saber se ela preenche os requisitos previstos na legislação, no Código de Processo Penal. Houve a narrativa de um fato criminoso? Houve a especificação das pessoas que cometeram com a individualização das condutas? Há um pedido de condenação, ou seja, há requisitos mínimos de uma denúncia que precisam estar preenchidos. É um aspecto muito mais processual, né, para poder verificar ali se realmente há elementos que fundamentem a transformação daquela pessoa que é investigada até então, em réu, porque o réu ele só nasce a partir do momento em que se tem o recebimento dessa denúncia. Então, se o Supremo Tribunal Federal entender ali que, por receber a denúncia, são os ministros da primeira turma que vão analisar isso, vai dar início ao processo penal, a ação penal, inclusive muda até o número, né? Você sai de petição e passa para ação penal. Muda a classe processual. Muda a classe processual. E aí nós temos uma fase toda de contraditório e ampla defesa. Nós vamos ter pessoas que serão ouvidas, depoimentos que serão prestados, interrogatórios, possibilidade da defesa juntar provas, do Ministério Público juntar outras provas também. Então, há um longo caminho até que se tenha o julgamento que a gente costuma falar de mérito, que é o julgamento onde vai decidir se aquelas pessoas realmente praticaram aquele crime e merecem a pena, ou se não há indícios suficientes que demonstrem a prática de crime e a consequência seria a absolvição. Vamos ver se eu consigo resumir. Agora eles vão analisar. Houve um crime, o que está narrado é um crime, ok, é um crime. Há indícios de que essas pessoas apontadas aqui são os autores desse crime? Há indícios. Nesse momento, eles vão dizer, se eles disserem sim para essas perguntas, abre-se a ação penal e aí vai aprofundar a investigação para que a Procuradoria traga provas. Aí sim, naquele momento que você fala que são provas e não indícios mais. Exatamente. Lá na frente para condenar ou absolver. A condenação só pode acontecer com provas. Durante essa fase que antecede, que a gente chama de fase pré-processual, a gente tem que ter um mínimo de suporte probatório, porque como é que o procurador oferece uma denúncia por achismo? Não tem como. Ele precisa ter elementos ali que foram averiguados. A gente não costuma chamar esses elementos de prova, porque eles não foram produzidos sob o contraditório e a ampla defesa. No âmbito da doutrina de direito processual penal, que prova mesmo só existe depois que se tem uma ação penal. Entendi. Mas aquilo que acontece antes faz parte de investigação e são aqueles elementos colhidos que dão suporte para que uma denúncia seja apresentada. Então, é por isso que não pode, logo depois da investigação, ter condenação, porque não teve a oportunidade de defesa na forma como determina a nossa Constituição Federal. Então, há só indícios, como o Maurinho mencionou, indícios de autoria, né? Então, esses indícios de autoria vão ou não se confirmar depois da denúncia, caso ela vier a ser recebida. E aí, vamos lembrar, essa semana, né, julgamento no plenário virtual, referendando decisão do ministro Barroso, que manteve no julgamento, que vão participar do julgamento, os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. As defesas, né, algumas defesas ajuizaram uma classe processual chamada arguição de impedimento e de suspeição contra esses ministros, dizendo que eles não poderiam participar do julgamento por vários motivos, mas os ministros analisaram, o ministro Barroso, presidente, analisou e manteve, indeferiu os pedidos. Isso foi para a plenária virtual para confirmação dos demais ministros e eles foram mantidos. Tá? Em 2 casos por unanimidade, em um caso o ministro André Mendonça apenas divergiu nesses casos. Então, votam todos os ministros da primeira turma. E aí, lembrando só para concluir, é o núcleo 1.
A Isso. Procuradoria-Geral da República, a expressão que se usa é fatiou a denúncia em vários núcleos. A gente também recebe perguntas assim, isso vai facilitar, por que o Supremo decidiu? Não. A PGR apresentou uma denúncia, várias denúncias, na verdade, para cada núcleo, como ela chamou. Em outros casos, já foi adotado isso aqui no Supremo Tribunal Federal e ficou realmente uma forma mais objetiva, assim, de julgamento, né? Organizada, né? Exatamente. Então, o PGR, ele faz essa denúncia por núcleos, né? E esses núcleos são analisados pelos ministros, mesmo tendo interligação entre eles, mas fica uma coisa mais organizada mesmo de se apurar a real responsabilidade de cada um. Nós tivemos uma semana bem tumultuada, né, e muito importante em relação a essas decisões, como o Maurinho mencionou, a Mari destacou no início do programa. É um julgamento bastante aguardado, que tem a ver com os atos antidemocráticos. E então, assim, há uma expectativa muito grande, inclusive com reforço da segurança do Supremo Tribunal Federal para a próxima semana, não é isso? Não, é isso. E eu só quero deixar claro isso, essa questão dos núcleos, porque os outros núcleos já estão pautados, o recebimento de denúncia de outros núcleos já estão pautados para a primeira turma também, então núcleo 1, 2, 3 já tem, até o final de março a gente já tem pauta aí de análise de recebimento de denúncia, mas que a divisão em núcleos veio da PGR já, e o Supremo vai analisar a denúncia que foi, né, apresentada aqui no Supremo pela PGR. Podendo, inclusive, aceitar parcialmente a denúncia. Claro. A gente tem várias possibilidades. E aí, numa outra oportunidade, nós vamos estar aqui. O episódio 146 já tem muito assunto para falar. Bastante assunto. A gente ainda estava falando de turmas e agora, seguindo o plenário, a gente tem alguma... Plenário. Destaque, né? O plenário deve continuar a julgar essa questão da taxa de incêndio, né? Eles disseram que continuariam na quarta-feira esse processo, e também na pauta tem a ADPF, que fala sobre a letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. ADPF 635. 635. É um grande... tema bastante importante, muito polêmico, importante, sensível. Já tivemos audiência pública, ministro Fachin já recebeu já conversou, né, com a sociedade civil, conversou com a polícia, com órgãos da segurança pública. Várias decisões já foram tomadas ao longo, claro, né? Inclusive sobre a questão da implementação de câmeras. Então, é um julgamento muito aguardado, né? Muito importante, e eu acredito que esse seja o grande destaque da pauta do plenário da próxima semana. A semana promete. Esse episódio 146, fiquem atentos. É isso. Então é isso, muito obrigada, Mauro, muito obrigada, Gi, por estar de volta, ficamos muito felizes. E é claro, muito obrigada a você que está nos acompanhando aqui no Supremo na Semana. Lembrando, se você quiser sugerir temas, tirar dúvidas ou mandar uma mensagem, escreva para podcast@stf.jus.br. Esse episódio e todos os outros estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.